Então vamos lá? A gente vai falar um pouco nesse vídeo aqui sobre como investir em tempos de crise, né? Quais são as oportunidades e as armadilhas que os períodos de crise oferecem para os investimentos e como que você pode fazer para se aproveitar de uma curva de queda. Raul, por que a gente está falando de queda e de crise em um momento que a nossa bolsa de valores está no que a gente chama de um bull market? O que é um bull market, Vandim? É um momento de alta, né? Exatamente. Por que fala que é o bull market é o momento de alta? O mercado de touro, né? Porque ele dá aquela chifrada e joga, né, a pessoa para cima. Já o bear market é a patada do urso, jogando para baixo. Então, para você que não sabia bull and bear market, agora você entendeu, né? Nome chique, né? Tinha que ser chamado mercado de alto, mercado de baixo. Ficava muito mais fácil. Mas o mercado financeiro ele gosta de complicar, que é para você não entender, mas aqui a gente tem um trabalho que é o contrário do mercado financeiro padrão, é simplificar. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz já deixou o like na confiança antes do vídeo começar, e se você não é um sardinha raiz ainda, o que você vai fazer? Segurar sua mãozinha, considere deixar o seu like ou se inscrever nesse canal aqui se o vídeo te agregar de alguma forma. Então o que acontece? Primeiro a gente vai falar sobre a armadilha que o mercado de crise oferece. Então o que acontece? Num momento onde todas as boas empresas estão caindo e as ruins também estão caindo, um investidor que compra e segura, que é o caso da maior parte dos investidores aqui, a gente está falando de investidores de longo prazo, aqui não tem especuladores, nem para fazer remédio a gente não tem. Então nesse caso aqui, o que ele olha? Presta atenção, isso aqui é uma coisa muito interessante que é importante a gente compreender aqui. Então vamos supor, num mercado de alta, como que a gente está vivendo agora, então você olha aqui, BBSE, por exemplo, você vai encontrar um PL, ou seja, quantas vezes o lucro a gente está negociando a empresa, de 9,36 vezes, ou seja, estou pagando 9 anos de lucro antecipado da empresa se eu comprar uma ação dela por R$ 31,86. A valorização dela dos últimos 12 meses foi de 21,56%, o PVP dela está em 6,24 vezes, a gente comprou isso aqui lá atrás, né, quem acompanha aqui o canal talvez investiu nessa empresa em condições bem melhores, mas não é sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Então, 6,24 vezes o PVP significa que para cada R$1 que ela tem de patrimônio, a gente está pagando R$ 6,24. Raul, esse preço não está baratinho, né? Estou pagando 6 vezes o que a empresa tem de patrimônio a valor presente, estou pagando 9 anos de lucro a valor presente. Não é inviável, bem longe disso, né? Se você fizer uma avaliação, está começando a investir agora, você vai encontrar boas oportunidades na bolsa. Eu escolhi essa empresa aqui por uma razão específica, mercado de seguros, de empresa sempre segura, então as pessoas acabam achando interessante. Se a gente volta alguns anos aqui, você vai encontrar essa empresa com uma cotação bem menor, né? Você vai encontrar essa empresa com uma cotação aqui de R$ 16,43 em 2021. Não tem uma mudança muito sensível da qualidade dessa empresa num período de maior crise ali como a gente viveu, ou mesmo em 2020, quando começa esse problema ali, para agora. A verdade é que essa empresa ela é a mesma há muitíssimos anos. Essa empresa está na bolsa há bastante tempo e ela é a mesma há muitíssimos anos. O que acontece então? Que num período de crise, tanto boas empresas quanto empresas ruins, elas têm um decréscimo no preço delas ali. Quanto menores essas empresas são, maior é a queda. E aqui o investidor de longo prazo tende a fazer confusão. O investidor de longo prazo, muitas vezes, ele não faz uma boa avaliação de risco para entender o que ele está fazendo da vida. Eu vou mostrar aqui para vocês o que seria uma avaliação razoável de risco, né? Então, por exemplo, no meu diagrama do Cerrado aqui, ele está mostrando que 11,83% é o percentual que eu deveria ter em Itaúsa na minha carteira, porque é uma empresa com nota 15, né? Uma empresa considerada bastante segura. Então eu venho aqui nessa empresa, o que fez ela ser assim são as perguntas que eu fiz sobre ela, os critérios positivos ou negativos. Então ela tem 0 pontos negativos na minha avaliação aqui, né? Ela não tem pontos negativos, e ela tem 15 pontos positivos segundo os indicadores que eu observei. Então algumas perguntas que eu utilizei aqui, por exemplo, para avaliar risco e não para decidir se a empresa deveria ou não estar na minha carteira, não é critério eliminatório, é critério de avaliação de risco para medir o percentual dela na minha carteira em relação a outras empresas, decidiu que uma empresa que o setor em que a empresa atua tem mais de 100 anos é um critério positivo, foi eu que escolhi essa decisão aqui, então ela acabou ficando com 15 pontos aqui. Se eu desmarcar qualquer um desses critérios, ele soma um ponto negativo, ela cai para a pontuação 13 imediatamente, 2 ela já cairia para 11. Então assim, cada ponto negativo é muito difícil de ser compensado aqui por um ponto positivo lá na frente. Quanto menor for a nota, menor vai ser o percentual indicado dessa empresa na minha carteira, porque eu avaliei criteriosamente todas as outras empresas da minha carteira, são mais de 20 aqui, e fui definindo uma nota para cada uma delas. Se eu utilizo um sistema igual a esse, eu não vou confundir um momento de crise que faz qualquer empresa ficar barata como um bom momento para aportar naquela empresa específica.
risca. Se fosse uma empresa completamente insegura, e aqui eu tenho empresas assim para mostrar para vocês, posso mostrar, por exemplo, uma empresa como Peman, que a pontuação final dela é -3, ainda que o preço dela caia sensivelmente, ela não se desenha como uma boa oportunidade. Por quê? Porque ela tem uma pontuação negativa, segundo os critérios que eu avaliei. Você pode fazer a mesma coisa e criar uma planilha e fez a avaliação. Se você fizer isso aqui, você vai evitar uma das principais armadilhas do período de crise, que é pegar a faca caindo. É confundir queda no preço com oportunidade. Raul, mas toda queda no preço se configura como oportunidade. É mesmo? Fala isso para quem comprou Oi, fala isso para quem comprou Saraiva, fala isso para quem comprou várias empresas que inclusive tiveram que sair da bolsa, né? Então não é toda crise que se configura como oportunidade. Essa é uma das maiores armadilhas que o investidor pode cair. Então, uma boa avaliação, uma boa gestão de risco te evita, né, cair nessa armadilha de simplesmente ali sair comprando uma empresa no momento de crise porque você encontrou e falou, olha, os indicadores estão bons, né, essa empresa melhorou ali. Então, faça uma boa avaliação de risco, defina quais são os seus limites de exposição naquela empresa para o máximo, nunca para o mínimo, né? Para o mínimo já está definido, o mínimo em qualquer empresa é 0. Se você não quer ter aquela empresa em carteira, não faz sentido. Agora, para o máximo faz. Decidir pôr a empresa em carteira, beleza. É uma empresa que eu quero ter em carteira. Eu quero ter 10% do meu patrimônio nela, eu quero ter 1%, eu quero ter 2%, eu quero ter 5%. Porque quando ela atingir esse patamar, você para de aportar nela. Não é que você vai vender. A gente compra e segura, beleza. Só que você vai deixar aquela empresa quietinha ali. E se ela estiver muito baixa, você vai comprar para repor. Mas nunca passar dos limites que pode te tirar do jogo, que pode te deixar extremamente vulnerável. Então isso aqui, pronto, já aprendeu que em tempo de crise a avaliação de risco, ela é mãe, tá? É aquilo que te protege de absolutamente tudo. Quem não sabe disso aqui, acaba tendo uma carteira que vai ficar no negativo invariavelmente. Raul, beleza, entendi como é que eu escapo da armadilha. Agora, o que se desenha como uma oportunidade em tempo de crise? Outra coisa que também é possível fazer com mensuração de metas. Já mostrei para vocês aqui isso aqui algumas vezes, mas eu vou te mostrar o quanto isso aqui te resolve no momento de crise violenta. Então, beleza. Eu defini ali que eu vou investir em ações. Além disso, eu vou diversificar em renda fixa, fundo imobiliário, etc. Porque quanto mais classes de ativos diferentes nós temos, já dizia Ray Dalio, mais próximo nós estamos do santo graal dos investimentos. Então, se eu venho aqui e defino que eu vou ter 20% dos meus ativos em ações internacionais, 30% em ações nacionais, 20% em fundos imobiliários, 10% em criptomoeda e 20% em renda fixa, precisa ser isso, esse o percentual? Não. Posso ser 0 em cripto? Posso. Posso ter 0 em fundo imobiliário? Posso ter 0 em ações? Se eu quiser, posso. Pode mudar isso aqui de acordo com a sua idade, com o seu perfil de risco. Vocês certamente já sabem fazer uma boa avaliação, se não sabem ainda precisa aprender, tá? É de acordo com a sua idade, o que você tem que priorizar, dividendo ou não, etc. Mas isso aqui a gente tá falando de crise, oportunidade, armadilha. Então vamos lá. Fez essa boa avaliação aqui? O que acontece se amanhã eu tenho aqui uma posição com os meus ativos, se amanhã a minha posição mudou? Porque se nesse momento aqui, ó, tenho, beleza, nessa carteira aqui 3.735.000, ok. Aí eu tenho ações internacionais 19,39%, ações nacionais 31,31%, fundos imobiliários 20%, criptomoedas 9,59%, renda fixa 19,63%. O que acontece aqui se num momento de crise muito sério, muito severo, agora está no momento de alta, então eu sei que você não vai se preocupar com isso. O que acontece com esse indicador aqui? Se, vamos supor que o Brasil enfrenta uma crise, um político doido foi eleito, toma uma medida arbitrária e de repente esse percentual que eu tenho em ações, ele passou a significar 15% da minha carteira. Não porque eu investi mais, não porque tem 4 milhões na carteira agora, porque caiu mesmo. As ações se desvalorizaram pela metade. Então caiu uma queda de 50% no mercado. O seu racional nesse momento, ele vai te mandar fazer o quê? Fica longe de ação. Não está num bom momento. Só que, se a gente tem uma boa gestão de risco, se a gente sabe que o Brasil é um país cíclico, ele tem ciclo de commodity, eles têm altos e baixos, etc. Ele é um país que, querendo ou não, tem uma democracia jovem, tudo, mas é uma democracia, vez ou outra um político A ou B vai ganhar, um é mais a favor do mercado, outro é menos. A gente sabe, no topo da euforia, no fundo do desespero, a gente sabe que isso também vai passar. Quem ensinou isso já foi o Graham, né? Já falou essa frase célebre, linda. Então isso vai passar, é um momento, então a gente tá ali com 15. O que seria o certo de eu fazer agora? Se isso aqui baixou, né, agora eu tenho, renda fixa subiu, vai estar 24, 25, alguma coisa, tá passado dos 20% que eu tenho de máximo. Na hora que eu for no meu aporte, se eu fizer uma boa planilha, isso aqui não é uma planilha, isso aqui é um sistema, né? Não é uma planilha, é um sistema que está online aqui. Então, se eu for ali falar que eu vou investir 25 mil reais, nesse momento de crise, se tivesse caído, ele ia me mandar fazer uma distribuição imediata. Aqui agora ele está me mandando focar em ações internacionais, principalmente que está abaixo, mandando colocar em criptomoeda, que ainda está abaixo. Em renda fixa ele está mandando colocar em fundo imobiliário também. Não tem nada nesse momento que ele me peça para colocar em ações nacionais, porque está dentro do limite estabelecido. Então, isso aqui vai fazer eu sempre saber a hora certa de comprar qual classe de ativo. A mesma coisa aconteceria se a bolsa de valores tivesse se valorizado demais? Não. Se
a bolsa se valorizou demais, o que ele vai fazer é falar assim, pelo amor de Deus, aqui, ó, foca na renda fixa, foca no internacional, desequilibrou. A bolsa de valores brasileira tá cara naquele momento. Então você vai conseguir desviar disso de maneira natural, sem precisar ficar o tempo todo olhando notícia, pelo próprio preço médio que você tem nas suas ações. Cara, isso aqui aprendeu a aproveitar ciclo e aprendeu a fugir do ciclo ruim também. Simples aqui. Deu certo, Vandinho? Deu certo. Durante a crise que a gente passou agora do Covid, inclusive aí no canal, durante esse período todo, tem você mostrando isso aí na prática. Tem eu mostrando na prática. Depois a gente com a performance de 200%, o pessoal fica, caramba, meu Deus, 3 anos, 200%, é um gênio. Eu sou uma anta. O que salva é a planilha. A planilha é burra. A planilha, isso aqui chama método burro, né? É o método para quem não é gênio. Qualquer pessoa consegue fazer isso aqui. Agora, Raul, quero aprender a fazer isso aqui na prática, quero aprender a fazer uma boa avaliação de risco. A pessoa vai aonde, Cazé? Tem que ir lá na UVP, né? auvp.com.br, vem aqui, faça a sua análise de perfil. Você vai preencher para mim como é que está a sua vida financeira hoje, quais são os seus objetivos com esse dinheiro, o que você quer fazer, preencheu aqui direitinho, você vai falar com um dos nossos consultores, esse cara vai te falar, olha, a UVP funciona para você, não funciona para você, ou não, você precisa de consultoria individual, seu patrimônio é muito grande, não vai fazer sentido só você aprender, você precisa de alguém para te ajudar. Muitas vezes um patrimônio de 10, 15 milhões, mas você aprenda, né, você quer ter um suporte ali, né, você não vai arriscar um patrimônio desse tamanho sozinho. Tem de tudo aqui, a gente resolve para todos os perfis. Então, o cara que tem pouquinha grana, o cara que tem muita grana, o pobre premium, tá aí na classe média, a gente consegue resolver. Então, isso aqui a gente resolve pra você de todas as maneiras. Raul, pobre premium, será que eu sou pobre premium? Pô, todo mundo é pobre premium. Se você não voa de jatinho pra Ibiza, mas eu vou de primeira classe. Pobre premium, pô. Não tem jato. Quem tem jato é o quê, se você for rico? Não tem jeito. Eu também sou pobre premium, tamo junto. Então, o negócio é o seguinte, pode ir lá, auvp.com.br, entra aí, preenche pra mim, que vai ser um prazer te ensinar a investir e tem turma nova chegando por agora. Então, presta atenção lá, tá? Se bem que tá tendo sempre agora, porque realmente tá um período mais acelerado. A gente tá lotando todas aí, tá tendo que criar mais turmas adicionais. É importante você ir lá, auvp.com.br, se registrar agora. E lembrando, se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Agora, tá tendo prêmio todo vídeo aqui agora. E agora mudou o sistema de você ser premiado. Eu não vou falar em todo o vídeo, vou simplesmente responder falando que você ganhou. Respondi, dei um coraçãozinho, falei que você ganhou, você vai lá no auvp.com.br, resgata seu prêmio aqui, ó. Você pode vir aqui também, se você for um dos vencedores, vai vir aqui em Fale com seu especialista e fala que você ganhou. Printa direitinho minha resposta. Só para simplificar. Nesse vídeo a gente vai comentar o que para concorrer aqui, se você quiser ganhar. Você vai comentar só assim, ó, eu vou ganhar dinheiro na crise. Só comenta aqui para mim, que aí eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. E aí você tá concorrendo a um presentinho que eu envio para sua casa. Quem já recebeu aí, comenta que é brabo. Só confirmar que o comentário vai vir do seu perfil verificado. Vai vir do meu perfil verificado e o coraçãozinho. Quem é fake não tem como dar esse coraçãozinho que fica debaixo do comentário, é só o perfil oficial. Não acredite em nenhum perfil passando número de telefone, etc, porque nunca sou eu. Tá? A única maneira de trocar ideia comigo, etc, é pela UVP. Fora isso, não existe. Beijo pra vocês, até amanhã.